Fala de pais tóxicos, vem em mente um pai ou uma mãe muito ruim, muito perversa, algo meio sociopata, meio psicopata. Mas, na verdade, pais tóxicos, eles foram muitas vezes intoxicados quando eram crianças. Então, a grande maioria dos pais tóxicos não são pessoas ruins, são pessoas que precisam de tratamento, porque são pessoas que estão reproduzindo nos filhos, o que aprenderam com seus pais. Não nascemos tóxicos, mas nascemos com algumas tendências biológicas, né? A ter uma maior ansiedade, a ter uma maior angústia, a ter uma maior irritação. E esse temperamento, quando ele se junta com o ambiente, pode produzir algumas características tóxicas. Então, quando a gente fala de pai tóxico ou mãe tóxica, a gente está falando de pais que impedem o crescimento natural dos seus filhos. São pais que, por algum motivo, não conseguem suprir as necessidades emocionais da criança. Por exemplo, são pais punitivos. Mas os pais não são punitivos porque eles são ruins, é porque eles acreditam que quanto mais eles punem, mais a criança vai se aperfeiçoar. Quanto mais eles punem, mais a criança vai melhorar. E muitas vezes eles querem o bem do seu filho, por isso que eles punem. A criança que recebe a punição, ela passa a interpretar que acertar é uma condição sine qua non para que ela seja amada. Porque ficamos dependentes dessa mãe. Mãe que doa o filho quando criança e depois de alguns anos manda buscar, mas não consegue dar amor e atenção ao filho. Vamos lá. Então, esses pais tóxicos, eles impedem o crescimento saudável da criança. São pais muitas vezes que são negligentes. São pais muitas vezes que não conseguem amar o seu filho corretamente. Ele até ama, mas ele não consegue de alguma forma produzir esse amor para que a criança compreenda o quanto ela está sendo amada. São pais muitas vezes que trabalham muito e não têm tempo para seus filhos. São pais muitas vezes medrosos, ansiosos, que super protegem os seus filhos, e quando eles super protegem seus filhos, eles impedem que seus filhos possam desenvolver uma autonomia correta, né? São crianças que são medrosas, são crianças que não conseguem se desafiar. Pais funcionais também são tóxicos. Pais funcionais, pais saudáveis, eles podem ser tóxicos pontualmente. Em alguns momentos eles vão controlar o filho, eles vão ser mais agressivos, mas a sua estrutura, o seu modo de funcionar, normalmente vai ser um modo saudável. Então a criança, ela vai entender que aquilo é apenas um roupante, aquilo é apenas um momento que esse pai está sendo tóxico. Mas no geral, a criança ela compreende que ela pode ter um vínculo seguro com esse pai. Então o que é que vai acontecer? Quando essa criança ela é intoxicada por esses pais através de punição, inibição emocional, muitas vezes os pais eles não dão o limite correto, essa criança ela vai ficar familiarizada com o sentimento que ela recebeu na criança, na fase infantil. E ela vai tender a repetir esse sentimento em seus relacionamentos adultos. Então, se eu fui uma criança inibida emocionalmente, uma criança que não podia se expressar, uma criança que não podia se colocar, essa inibição eu vou tender a experimentar nos meus relacionamentos adultos. Eu posso me tornar um adulto inibidor, que é aquele adulto que inibe as pessoas, não permite que as pessoas demonstrem afeto intenso, seja positivo ou negativo, ou eu posso continuar sendo aquela criança que era inibida pelos seus pais, e eu vou procurar relacionamentos com pessoas inibidoras, eu vou buscar relacionamento com pessoas castradoras. Eles passam isso. Pais medrosos, eles passam para seus filhos que o mundo é um local perigoso, que o mundo é um local hostil, que o mundo é um local onde ele não tem competência para agir. Então esse pai medroso, ele faz com que esse filho
tem uma tendência de buscar pessoas no seu ambiente social que possam cuidar deles, que é o adulto que busca parceiros codependentes, que é adulto que busca parceiros controladores, parceiros que possam resolver as suas vidas, porque foi assim que seus pais ensinaram, que eles não têm condições de cuidar de suas vidas, porque eles foram muito protegidos por seus pais. Eles não tiveram a autonomia desenvolvida. É aquela criança que vai tentar fazer alguma coisa e a mãe grita: cuidado, não faça isso. Ou aquele pai que controla: aí é perigoso, não faz isso. Porque uma criança saudável também é uma criança desobediente. Uma criança saudável, ela consegue desafiar os seus limites. Claro que precisa de um adulto por perto para poder controlar a situação, mas a natureza da criança é buscar desafios. Como se livrar dos efeitos dessas toxicidades? Perfeito. Primeiro, eu preciso compreender que eu sou tóxico. Eu preciso compreender que eu maltrato as pessoas que eu amo. Eu preciso compreender que eu trato mal as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu preciso compreender que eu trato mal essas pessoas no trabalho, que eu trato mal essas pessoas na minha vida amorosa, e que isso segue um padrão. As pessoas com quem eu me relaciono, elas tendem a se queixar de uma forma repetitiva. Então, quando eu começo a observar que eu repito na fase adulta o que eu sentia na fase da infância, eu começo a me perguntar: por que eu estou sentindo a mesma coisa? Eu lembro que meu pai me punia muito e agora eu estou punindo muitas pessoas. Eu lembro que minha mãe me controlava e agora eu permito que as pessoas me controlem, ou eu controlo as pessoas. Então o primeiro ponto é entender que eu sou tóxico. E o que é um adulto tóxico? É um adulto que não permite que as pessoas ao seu redor elas cresçam, que elas expressem as suas opiniões, que elas sejam independentes, que elas falem o que pensem, que elas se desliguem de mim por algum momento, que elas não aceitem a minha possessividade, que elas coloquem limite em mim. Então, quando eu percebo como adulto o quanto eu posso ser tóxico, eu começo a me perguntar: de onde surgiu isso? E isso surge normalmente na infância. E eu começo a compreender que eu estou repetindo padrões. Ou um padrão do meu pai e da minha mãe, ou eu busco no outro pessoas parecidas com os meus cuidadores. Então, na terapia, quando eu compreendo que eu estou buscando nos meus relacionamentos pessoas parecidas, eu começo a me perguntar como foi que surgiu isso. E eu começo a questionar o porquê os meus pais faziam isso. É normal o adulto querer proteger o seu pai, porque esses pais, eles ajudaram muito esse adulto quando era criança, até porque a criança, ela depende 100% dos seus pais. Então, naturalmente, a criança, ela tende a querer proteger esses pais. E o adulto em terapia, ele tende a querer proteger esses pais. Então, quando a criança se torna adulta, e mesmo assim ela protege esses pais, ela está autorizando pessoas parecidas com seus pais a fazer com ela exatamente o que seus pais fizeram. E isso é muito interessante, porque quando eu sou negligenciado pelo meu pai ou pela minha mãe e defendo meu pai e minha mãe alegando que eles não foram negligentes, eu estou autorizando a pessoas parecidas com os meus cuidadores, com os meus pais, a me negligenciar. Então eu preciso de alguma forma experimentar uma certa raiva por esses pais. Eu preciso entender que não foi justo o tratamento que eu recebi quando eu era criança. Eu preciso entender que o que eu recebi dos meus pais não foi aquilo que eu merecia, porque eu, como criança, eu tenho direitos de ser amado, de ser valorizado, de ser cuidado, de receber atenção. Eu tenho o direito de falar o que eu penso, eu tenho o direito de receber carinho, eu tenho o direito de falar até coisas inadequadas, eu tenho o direito de ser imperfeito, eu tenho o direito de falhar. Então esse direito, quando é tirado da criança, a criança passa a acreditar que ela não tem direito.
E essa criança passa a se tornar um alvo fácil para perfis tóxicos, porque vai haver a química da atração. Tudo aquilo que é familiar é atraente. Se eu fui abusado sexualmente na infância, pessoas abusivas, elas podem se tornar atraentes para mim, porque o abuso é algo familiar. Se eu fui controlado na minha infância, há uma tendência de achar que o controle é algo normal, que o controle é algo natural dos relacionamentos. E eu tendo então a acreditar que esse é o jeito correto de me relacionar. E quando eu me envolvo com a pessoa adequada, quando eu me envolvo com a pessoa amável, eu posso me sentir entediado. Eu aprendi a vida toda que o correto é ser punido. E eu encontro a pessoa que não me pune. Eu começo a achar que essa pessoa tem algum problema. Então, ou eu vou rejeitar essa pessoa, ou eu vou cometer comportamentos inadequados para que essa pessoa me puna e eu volte a ser punido assim como sempre foi. Eu defendia até quando entendi e senti muita raiva, e hoje estou aprendendo a perdoar. Exatamente. Eu preciso ter uma raiva desse meu cuidador. Eu preciso ter uma raiva, porque quando eu tenho raiva, significa que eu estou dizendo, eu não merecia passar por isso. Quando eu tenho raiva, eu estou querendo dizer, eu não aceito mais esse padrão. Quando eu tenho raiva, eu estou dizendo que eu não quero mais me envolver com pessoas parecidas com meus cuidadores. Mas quando eu perdoo os meus pais de uma forma muito rápida, quando eu desculpo, quando eu relevo, você tem que entender porque meus pais passaram por dificuldades, eu também vou entender parceiros parecidos com meus pais, porque eles também passaram por dificuldades. Então uma vez eu atendi uma moça onde o marido dela era abusador e batia nela. E ela me dizia assim, Bruno, mas você tem que entender, o meu marido está muito estressado. O meu marido, ele quase foi demitido. E era exatamente isso que o pai fazia. Quando o pai estava estressado, ele batia nela e a mãe dizia, o seu pai está estressado. Tenha um pouco mais de paciência. É o seu pai. Releve. Tenha calma. Então eu preciso combater o meu padrão intoxicado quando eu começo a me impor diante de pessoas tóxicas e quando eu começo mentalmente a questionar tudo aquilo que eu aprendi com meus pais e mentalmente pensar, vocês erraram, vocês não tinham direito de ser disfuncionais. Não importa o quanto vocês sofreram na infância de vocês, vocês não tinham direito de reproduzir isso comigo. Tem uma técnica muito boa que é quando você faz uma carta para os seus pais tóxicos. Eles nem precisam receber essa carta, mas quando você faz uma carta para os seus pais tóxicos, você começa a entender na carta os seus direitos, começa a entender na carta os seus direitos que foram violados. E quando você percebe que esses direitos foram violados, você começa a exigir dos seus parceiros, dos seus futuros parceiros ou das pessoas do seu convívio que esse direito não seja mais violado. E você começa a se impor. Mas sempre podemos reparar, a reparação acontece quando eu externo a raiva do meu pai, da minha mãe, quando eu compreendo porque eles erraram, mas eu também compreendo que eu era uma criança e eu não merecia isso. E eu começo a desenvolver na minha mente um adulto saudável, um Bruno saudável, um Bruno que vai proteger o Bruninho criança maltratado, o Bruninho criança abusado das pessoas tóxicas ao meu redor. E eu não vou permitir que essas pessoas tóxicas ao meu redor se aproximem de mim. Relação com o Todd. O Todd é uma questão de oposição. O Todd tem uma coisa interessante. Muitas vezes o Todd, que é o transtorno opositor, são pessoas que foram violadas pelos seus pais. São pessoas que possuem pais punitivos. E eu começo a usar a minha oposição à autoridade como uma forma de me vingar ou me defender dos meus pais. Eu desafio o professor, mas inconscientemente eu estou desafiando meu pai.
Porque nem sempre o TOD tem a ver com pais permissivos. Às vezes o TOD, que é o transtorno opositor, ele tem a ver com pais punitivos. Eles aprenderam a ser punidos. Então o raciocínio é, ou eu puno ou eu sou punido. Mas normalmente o perfil de pacientes com TOD, que é o transtorno opositor, é pais punitivos ou pais permissivos. Mas é engraçado que pais punitivos, eles também oscilam em ser permissivos. Eles permitem que você faça tudo e depois eles castigam você. Então o TOD, o transtorno opositor, é uma defesa, é uma blindagem. Não chegue perto de mim. Antes que você abuse de mim emocionalmente, eu vou abusar de você emocionalmente. Antes de você bater em mim, eu vou bater em você. Antes que você me abandone, eu vou te abandonar. Antes que você me desmoralize, eu vou te desmoralizar. TOD tem a ver com os extremos radicais, seja de um lado, seja do outro. Perfeito. A autopunição é quando eu convivo num ambiente punitivo. Um ambiente que não permite que eu erre, que eu falhe. Para essas pessoas, errar é uma coisa terrível. Para essas pessoas, errar é algo inadmissível. Então a autopunição é quando eu introjeto na minha mente, nas minhas cognições, um pai e uma mãe hiper exigente e hiper punitivo. E quando eu cometo uma falha, eu vou lembrar exatamente o que esses pais faziam comigo. Então, quando eu tiro uma nota baixa, vem um pensamento dos meus pais: você é burro, você não é inteligente, você não merece se dar bem. E aí eu posso me cortar, posso me bater, posso ficar deprimido, posso beber, eu posso fazer qualquer comportamento que faça com que a minha autoimagem ela seja agredida. Então, quando tem uma pessoa autopunitiva, possivelmente ela viveu num ambiente punitivo. E ela repete consigo, ela repete com ela aquilo que os pais, os cuidadores fizeram. Inclusive, quando a gente pergunta para o paciente de quem é essa voz, quem é que está falando isso para você? Quem é que está dizendo que ser homossexual, por exemplo, é errado? Meu avô dizia que ser gay era uma coisa trágica, era uma coisa triste. Então, quando eu me relaciono sexualmente com um homem, eu me sinto péssimo, eu me sinto enojado. Por quê? Porque isso foi aprendido lá atrás. Então, aquele avô é como se aquele avô ele ainda manipulasse mentalmente a cabeça do autopunitivo. Tem pacientes que, quando chegam na sessão atrasados, eles chegam péssimos, perdão, desculpe porque eu cheguei atrasado, porque eles aprenderam que eles precisam ser perfeitos, que eles não devem falhar com as pessoas. Então, quando eles chegam atrasados, eles experimentam, eles esperam que o terapeuta os punam, que o terapeuta os critique, que o terapeuta diga o quanto eles são pacientes falhos. E quando o terapeuta não reproduz, eles experimentam uma estranheza. Eles ficam agoniados. Olha, me perdoe, não vai acontecer novamente. Não tem problema. Você pode chegar atrasado. Acontece. Você falhou, eu falho. Não te preocupa com isso. O terapeuta precisa quebrar, romper tudo aquilo que esse perfil aprendeu com seus cuidadores. O grande objetivo da terapia é fazer essas reparações. É dar para o paciente aquilo que ele nunca recebeu, para que o paciente possa desenvolver um eu, um adulto mais saudável, que possa aplicar, que possa transferir para seus contatos sociais. A relação terapêutica é o experimento. A relação terapêutica é a passagem, é a chave que o paciente vai ter para reproduzir isso lá fora. Porque se o meu terapeuta aceita a minha imperfeição, então há pessoas que também vão aceitar a minha imperfeição. Se o meu terapeuta ele entende quando eu chego atrasado, significa que eu posso chegar atrasado, que não é uma coisa tão trágica. Se o meu terapeuta aceita quando muitas vezes eu sou agressivo com ele, significa que tem pessoas que vão me aceitar mesmo quando eu for agressivo. Porque o paciente ele testa muito o terapeuta, né? O paciente com esquema de abandono, ele faz com que o seu terapeuta abandone também para repetir o padrão. E
que acontece é que quando o terapeuta não repete o padrão, o cliente, o paciente, ele pode ficar extremamente incomodado. Então, o paciente que tem uma crença, eu mereço ser abandonado, ele vai provocar o terapeuta, ele vai tratar o terapeuta mal, ele vai dizer que a sessão é uma porcaria, que o terapeuta não está ajudando, porque no íntimo ele espera ser abandonado, porque se meu pai e minha mãe me abandonou, imagina o terapeuta. Mas quando o terapeuta não abandona esse paciente, quando o terapeuta passa a mensagem, não importa o que você faça, estamos juntos. Eu não sou igual aos teus pais. Eu não vou fazer o que teus pais fizeram contigo. Eu não vou te abandonar, a não ser que tu queiras fazer isso. Quando ele tem essa convicção, aí a relação terapêutica começa a crescer e esse crescimento ele é transferido, né? Ele é colocado no mundo exterior. E esse paciente passa a se envolver com pessoas parecidas com o seu terapeuta. Por isso que o terapeuta precisa fazer uma terapia, por isso que o terapeuta ele precisa trabalhar o conhecimento para não reproduzir o que os cuidadores ou pessoas tóxicas fizeram com o paciente. Nossa função é frustrar. Isso, Chay, perfeito. Nós frustramos o paciente porque o paciente busca ser rejeitado e nós praticamos com o paciente afeto. O paciente me dá porrada e eu dou afeto. Até ele compreender por que eu estou batendo num cara que está me dando afeto. Por que eu estou tratando mal um cara que me trata bem? Porque eu tenho medo de tratá-lo bem, eu tenho medo de gostar do meu terapeuta, porque se eu gosto do meu terapeuta, o meu terapeuta vai me abandonar, assim como todos fizeram. Eu errei com meu filho, como meus pais fizeram comigo. Quando eu erro com meu filho, eu acho que a primeira coisa é entender onde foi que eu errei. E a segunda coisa é pedir perdão. É fazer algo do tipo, filho, perdoa por eu ser disfuncional. Eu amo muito você. Eu quero que você seja uma pessoa feliz, eu quero que você tenha autonomia. Eu não tenho direito de fazer o que eu faço com você. Mas eu tive uma vida muito disfuncional. E a partir de agora, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Eu não vou medir esforços para ser uma mãe mais saudável. Porque te amar, eu já te amo. Mas eu sei que amar não basta. E a partir de agora, eu vou me tratar e vou ser uma mãe mais saudável para tentar reparar o mal que eu te fiz. Isso é importante, porque quando o filho compreende o erro dessa mãe, o filho começa a compreender. Quer dizer que o erro não está em mim. Se o erro não está em mim, o defeito não está em mim. Se o defeito não está em mim, então eu não preciso mais repetir o que eu escutei da minha mãe. Se minha mãe sempre me tratou mal e ela está dizendo que me trata mal porque ela é disfuncional, significa que eu não mereço ser tratado mal. Significa que eu posso me envolver com pessoas diferentes da minha mãe e a minha mãe vai ter uma compaixão tão grande que vai aceitar que seu filho conviva com pessoas melhores do que ela. Claro, a gente trata nossos filhos para que nossos filhos possam nos superar. O grande objetivo da educação é fazer com que os filhos se tornem adultos melhores, mais saudáveis do que eu fui. Então, quando eu falo isso para o meu filho, eu quero que você me supere e por isso eu quero que você desenvolva autonomia, que você não se puna, que você vivencie suas experiências, que você seja amado e ame, que você ame quem você quiser, homem, mulher, enfim, quem você quiser. Eu estou dizendo, eu te critiquei porque eu sou disfuncional. Não há nada de errado contigo. O que há de errado é comigo. Então, quando o pai tóxico, ele pede perdão com evidências, não é me perdoe porque eu fui chato, me perdoe porque eu fui disfuncional, me perdoe porque eu reproduzo o que eu aprendi. Quando eu falo que eu te odeio, na verdade eu tenho medo que você me abandone. E o meu medo que você me abandone é tão grande que eu prefiro que você me abandone antes. O meu medo o medo que eu tenho de ser rejeitado por você é tão grande que eu já te rejeito antes. O medo que você conviva com pessoas melhores do que eu é tão grande que eu tento colocar você numa bolha. E quando o filho percebe isso, e o filho pode perdoar esse pai tóxico, e o pai tóxico pode se perdoar por ter tóxico,
E o pai tóxico que se perdoa por ser tóxico, ele começa a perdoar o seu pai também que foi tóxico, ele pode quebrar o ciclo de uma geração em tese perpetuada a danos emocionais. O pedir perdão sem se vitimizar é fantástico, porque eu errei, eu falhei, estou aqui para tentar reverter, tentar minimizar o dano que eu te causei. Mas eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que fui adoecida, que fui traumatizada. Porém, os meus traumas não me dão direito de te fazer mal. Então tem que haver essa conversa, tem que haver essa conversa franca. Todo mundo aqui, eu e vocês, em algum momento, nós somos tóxicos, somos grosseiros com nossos parceiros, somos invejosos, somos negligentes, tratando mal pessoas que nós amamos, porque nós somos vulneráveis. Às vezes as pessoas, elas tocam na nossa vaidade, na nossa ferida, e como resposta nós temos um comportamento tóxico. Quer ver uma coisa? Se você se acha inferior à maioria das pessoas e o teu marido, a tua esposa te critica, como resposta você pode tentar humilhar, você pode usar uma arrogância como uma compensação daquela dor. Por trás das pessoas tóxicas existem pessoas extremamente frágeis, vulneráveis, que precisam ser cuidadas, não apontadas socialmente, como eu vejo por aí na internet. É preciso estar atento à cristalização, esperar a reparação desses pais, muitas pessoas ficam criativas. Perfeito. Então, eu preciso entender que muitas vezes a pessoa não é ruim, é uma pessoa traumatizada. Às vezes uma pessoa foi abusada emocionalmente e essa pessoa tem medo de se envolver com pessoas. Ela tem motivos para não querer se envolver com pessoas. E qual a melhor forma de não me envolver com pessoas? É não me relacionando. Ou abusando das pessoas antes que essas pessoas abusem de mim. Ela é uma pessoa ruim, ela pode ter comportamentos ruins, mas em psicoterapia, quando ela compreende isso, quando ela consegue fazer uma reparação com o seu terapeuta, quando ela consegue ser gostada pelo seu terapeuta e quando ela compreende que não precisa abusar do terapeuta, porque ele não vai abusar dela, ela pode levar isso para seus relacionamentos interpessoais. Então, por trás das pessoas tóxicas, há pessoas maltratadas. Claro, acaso até uma sociopatia. Às vezes o sociopata ele veio de um ambiente tão ruim, um ambiente onde ele era espancado, humilhado, e ele desenvolve uma apatia social, sociopatia, apatia social como forma de se defender do outro. Eu maltrato o outro antes que o outro me maltrate. A gente pode ver isso na delinquência também. O ambiente foi totalmente inóspito, mas nós tendemos a julgar porque nós não compreendemos que nós também somos tóxicos. O borderline, o medo do abandono é tão grande. O borderline ele se sente abandonado a toda hora. Se você não atende uma ligação do borderline, ele vai lembrar do pai que quando ele mais precisou, esse pai faltou. E aquela ira vai tomar conta dele, ele vai gritar com você. Mas o que há por trás daquele comportamento inadequado? Uma criança de 4 anos sofrida. O borderline é uma criança de 5 anos sofrida, que luta para ser amada, porém sufoca tanto o outro até ser rejeitado e confirmar que não merece ser amado. Vejo muito apenas colocar a culpa nos pais, que ficam tudo por conta dessa aprendizagem deturpada. Exatamente, os pais são crianças como a gente. A música de Renato Russo, seus pais são crianças como você. Então assim, no mundo do sofrimento, no mundo do adoecimento, todos nós somos crianças. Quando estamos sofrendo, quando estamos no ápice do sofrimento, nós regredimos a uma fase infantil. Quando acabamos um relacionamento, quando somos desprezados, nós nos sentimos muitas vezes parecidos com aquela criança de 3 anos de idade que chorava quando o pai ou a mãe faziam uma viagem longa. Nem todo mundo teve a sorte, teve o direito de ser amado como deveria. Até que ponto posso aceitar essa toxicidade da minha mãe? A sua mãe é idosa e você não precisa aceitar a toxicidade dela, você pode se blindar. Às vezes a melhor forma de se blindar é evitando um pouco essa mãe ou colocando um limite nela.
você está conversando com ela, quando você começa a perceber que ela está te machucando, já que ela é idosa, você pode sair, se retirar, porque a mensagem é: eu não aceito toxicidade, mesmo diante de uma idosa. Tem mãe que tem filhos tóxicos de 8 anos de idade, não importa a idade, ninguém merece ser intoxicado, mesmo que sua mãe tenha 90 anos. Mamãe, eu compreendo que você está angustiada, eu compreendo a tua dor, mas eu não vou permitir que tua dor me machuque. Eu não vou permitir que tua dor me transforme na pior pessoa do mundo. Eu não vou deixar que os traumas que você passou na tua vida toda, e eu tenho compaixão por isso, mas eu não vou deixar que os teus traumas acabem com a minha vida. Então, por isso, mamãe, eu vou me retirar, eu vou sair. Te amo muito, mas eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. E às vezes você sai. Tenta falar com tua mãe não na razão, fala na emoção. Se você fala: mamãe, você é tóxica, ela vai rebater. Se você falar: mamãe, quando você age assim, você me destrói. Quando você age assim, eu me sinto incompetente, eu me sinto um lixo, eu me sinto uma pessoa sem valor, eu me sinto uma pessoa que nem merece estar viva. É isso que você quer que eu sinta? Faz tua mãe refletir. Não usa a razão. Se tu usar a razão, ela vai usar a razão para se defender e vai ficar aquela briga. Eu não sou isso, quem assim é você, por aí vai. O prevendo afastamento, que ele entende como abandono. Ele abandona antes de ficar por cima, visto o tamanho da fragilidade da autoestima, se referindo ao perfil borderline. Exatamente isso. No borderline, há uma raiva muito grande nos relacionamentos, porque existe um ciclo. Quando o borderline acha que o outro abandonou, ele fica desesperado. Depois que ele fica desesperado, ele cria um sistema de desconexão para parar de sofrer. Ele pode comer muito, pode ficar ausente. E quando o outro volta e ele percebe que o outro não rejeitou, aí ele vai botar toda a sua raiva e ira no outro, porque é como se o outro fosse culpado de fazê-lo sofrer. Então, no borderline, quando eu acho que eu fui abandonado, eu entro em desespero, criança vulnerável, desesperada. Depois eu me torno uma criança desconectada. Eu também, já que você não vai aparecer, eu vou me virar sozinha, porque eu sei que eu te perdi para sempre. E quando o outro volta, eu vou depositar toda a minha raiva naquela pessoa pelo que ela me fez passar enquanto eu estava vulnerável. É como se fosse uma criança onde o pai e a mãe saem do campo visual dela, diz que vai voltar e demora muito a voltar. E quando demora muito a voltar, essa criança está desconectada, ela está indiferente para não sofrer. Quando o pai volta, ela interage, fica bem, mas sempre com o pé atrás e com a sensação de que quando será a próxima vez que ele vai me abandonar. Vamos lá, pessoal, perguntas. Metam bronca aí. Então você vê que tenta encarar pais tóxicos como pessoas adoecidas, porque se você encara pais tóxicos como vilão, talvez esses pais eles manipulem a tua vida toda, porque quanto mais ódio você tem também desses pais, quanto mais raiva, mais você tende a repetir comportamentos parecidos. Primeiro eu experimento a raiva, depois eu experimento o perdão, mas o perdão ele é essencial. No perdão, inclusive, eu posso até não me aproximar mais, mas o perdão é importante para que eu pare de repetir toda aquela toxicidade, porque quando eu tenho raiva de alguém, eu fico intoxicado. Então meu pai me puniu, meu pai me abandonou, eu não vou permitir que ninguém mais faça isso comigo, ninguém mais vai fazer isso. E eu vou tender o quê? A abandonar as pessoas ou entrar em contato com pessoas que me abandonem para repetir o padrão que eu aprendi. Pessoal, tá dando para entender? Sobre mãe narcisista, perfeito, fantástico, posso falar assim. Tratando de psicologia, eu acho que eu sigo a tua página. Uma mãe narcisista, muitas vezes, foi uma mãe que foi privada de afeto. Foi uma mãe que não foi amada corretamente. Foi uma mãe que tem um sentimento de ser defeituosa. Quando ela vai gerir uma criança, quando ela vai ter uma criança, ela vai querer que essa criança seja uma extensão dela.
uma extensão vitoriosa dela. Porque o raciocínio é, se o meu filho é perfeito, então eu sou uma mãe perfeita. E a mãe narcisista, ela não vai tolerar que seu filho erre, porque a imperfeição do seu filho é a imperfeição dela. Então, um filho inadequado tem a ver com a mãe inadequada. Então, ela pode até amar o seu filho, mas no processo, se ela não se tratar, ela vai exigir que seu filho ele possua dons. Ela vai exigir que seu filho seja o mais bonito, o melhor desempenho, porque um filho grandioso tem uma mãe grandiosa. Só que ela não faz isso por amor, ela faz isso por vaidade. Então, uma mãe narcisista, dentro dos bastidores, é uma mãe que dá pouco afeto e exige muito desempenho e gera muita culpa na criança, porque quando essa criança decepciona, ela fica desconectada dessa criança, porque ela fica decepcionada, porque ela lembra que quando ela era criança, quando ela decepcionava os seus pais negligenciavam ela, a privava de afeto e amor. Então, quando a filha dela faz isso, ela mantém esse padrão, porque esse padrão é familiar. É uma forma de dizer, não me decepcionem, porque eu já fui muito decepcionada. Seja perfeita, porque só assim eu posso me ver como uma pessoa engrandecedora, como uma pessoa melhor, como uma pessoa valorizada, como uma pessoa especial, já que eu nunca fui. O mundo me deve isso, porque quando eu era criança, eu nunca fui especial para meus pais. Então, agora que eu tenho um filho, você precisa me fazer ser uma pessoa, ser uma mãe especial. Filhos inseguros, pais superprotetores. Qual é a mensagem que pais superprotetores eles passam? O mundo é muito perigoso. Você não tem competência de viver nesse mundo hostil e perigoso. É como se a criança estivesse numa selva e nessa selva fosse muito perigosa e a qualquer momento um predador fosse pegá-la. Então essa criança, ela tende a se envolver com pessoas codependentes, com pessoas controladoras, com pais substitutos que possam cuidar, que possam ajudar, que possam impedir que essa criança entre em perigo. E normalmente o perfil que essa pessoa vai se relacionar é um perfil de pessoas que não vai permitir a sua autonomia. A autonomia é prejudicada, mas também essa criança ela pode também não se sentir amada. Então ela precisa ficar presa a alguém, ela precisa ficar emaranhada a alguém para que esse alguém não desgrude dela. Porque se esse alguém desgrudar dela, talvez esse alguém suma da vida dela, porque ela não é suficientemente boa para ser amada. Então a mãe protetora ela fica muito junto, ela não aceita que o filho saia de perto. Há um temor que se sair de perto, essa mãe não volta mais. Então esse filho fica muito grudado com essa mãe. Eu tiro outro desse poder, exatamente, né? A questão da superproteção com poder também é interessante, porque uma mãe superprotetora é uma mãe poderosa, né? É uma mãe que o filho precisa dela, é uma mãe extremamente útil, extremamente perfeita. Mãe narcisista, depois da explicação de Bruno, assiste o filme Enrolados. É massa esse filme, Enrolados, perfeito. Então a mãe narcisista não significa que ela é uma pessoa ruim, ela é uma mãe disfuncional. Ela pode, inclusive, num tratamento descobrir isso e melhorar. Mas é difícil, porque uma mãe narcisista, para reconhecer o tanto que errou, vai mexer muito na vaidade dela, né? Porque essa mãe ela se define muito. E para você ajudar uma mãe narcisista, você vai ter que fragilizá-la. Você vai ter que fazê-la entrar em contato com suas defectividades, com seus medos, com as suas disfuncionalidades. E muitas vezes essa mãe não vai aceitar isso. Essa mãe não vai aceitar que um terapeuta diga para ela o que ela deveria ter feito e o que ela pode fazer, porque o terapeuta ele vai estar denunciando o quanto essa mãe foi ineficiente e o quanto a sua mãe também foi ineficiente. Autoritários, adultos que só um dos piores traumas com certeza é o abandono. E o abandono ele pode ser por uma morte repentina. O abandono acontece, sabe muito o que? Separação. O pai ele é super amoroso com a criança, a mãe é super amorosa com a criança, e quando há uma separação, um dos dois constitui uma outra família e deixa essa criança de lado.
E essa criança pode interpretar que ela não é amada por esse pai que se separou dessa mãe porque ela não merece. Ou ela pode culpar essa mãe porque seu pai não a ama mais. Ela pode criar uma rivalidade com essa mãe. Então assim, uma criança abandonada, ela vai se tornar um adulto infantilizado, um adulto que ora não quer relacionamento, mas ora exige muito amor, exige muita atenção, como forma de preencher aquilo que ele não recebeu quando era criança. E no abandono há várias distorções. Há um sentimento crônico de abandono. E eu posso interpretar o abandono em situações neutras. Eu posso interpretar o abandono, por exemplo, quando o meu parceiro faz uma viagem de 2 dias. Eu posso achar que o meu parceiro ele não volta mais. Por que eu vou pensar isso, que ele não volta mais? Ele sempre volta. Mas emocionalmente eu recebo um alerta. Ele não vai voltar. Porque muitas vezes o meu cuidador falava que ia e voltava e demorava muito a voltar. Ou o meu cuidador ele não era afetuoso, ele era distante emocionalmente. Ele era negligente. Então se o meu cuidador ele não estabeleceu um vínculo estável comigo, imagine o meu parceiro. Isso é no campo emocional. Racionalmente o paciente pode falar, eu sei que ele volta, mas emocionalmente ele sente o abandono. Então é importante que ele entenda que o sentimento não é um fato. E o que é que esse parceiro deve fazer? Ele deve ligar para o parceiro que ele acha que vai abandonar e falar, olha só, desculpa, eu sei que é um absurdo dizer isso, mas eu estou com um sentimento que você vai me abandonar. Isso não é problema. Toda vez que você externar sentimento, falar do teu sentimento, você está dando uma grande chance do parceiro desenvolver uma compaixão. Então, se eu acho que meu parceiro vai me abandonar, se eu acho que a minha parceira vai me abandonar, não tem problema eu falar. Você saiu de casa meia hora. Eu sei que parece bem infantil, mas eu sinto como se você não fosse mais voltar. Porque se eu não falo o que eu sinto, eu vou atuar. E como é que eu vou atuar? Eu vou ligar 50 vezes para ele ou para ela, eu vou xingá-lo, eu vou dizer que essa pessoa está estranha, eu vou perguntar 20 vezes se essa pessoa me ama. Então, quando eu falo do meu sentimento, eu ajudo o meu parceiro a se conectar com a minha dor. E quando ele se conecta com a minha dor, ele vai entender porque aquilo dói tanto. E ele pode fazer até uma reparação, ele pode até minimizar aquilo que está muito latente, aquilo que está muito intenso. Já passei por essa situação, a pessoa entrou no clube de que eu estava abandonando no ponto final. E eu apenas ia viajar para o trabalho. Pois é, mas assim, para a pessoa você não ia viajar para o trabalho. Para a pessoa você nunca mais ia voltar. É importante também que o parceiro ele possa ter voz. Que o parceiro ele possa comentar, ele possa externar a sua disfuncionalidade. Quando eu externo a minha disfuncionalidade, primeiro que eu reconheço que é disfuncional. Segundo, eu explico por outro que eu não estou culpando ele, eu estou só colocando o quanto às vezes eu sou disfuncional. E eu, de alguma forma, eu proporciono para que o outro me entenda e o outro pode me acalmar. Não, eu vou viajar. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo para você. Eu posso até mandar um áudio. Eu posso até fazer uma chamada de vídeo. Então, quando o parceiro entende o porquê dessa disfunção, geralmente as coisas melhoram. Mas quando ele não entende, porque o conflito é racional e não é emocional, ele vai se vingar dessa raiva, dessa possessividade e desse sentimento que está sendo sufocado. Então é importante externar. Todo mundo é disfuncional em algum ponto. Não tem ninguém extremamente funcional. Ninguém é muito saudável. Então quanto mais eu expor as minhas vulnerabilidades, melhor, mais eu vou ficar em paz, porque eu vou normalizar que a disfuncionalidade é uma coisa natural. Eu mesmo tinha muito medo de fazer live, porque live é uma exposição. Até hoje eu fico um pouco nervoso e eu estou compartilhando isso com vocês. Eu posso estar nervoso. O Bruno verdadeiro, ele tem segurança, mas ele também é inseguro. O Bruno verdadeiro, ele tem muito medo. O Bruno verdadeiro, ele busca muitas vezes aceitação. Outras vezes ele não busca aceitação. Nós somos imperfeitos. Quanto mais você expõe tua imperfeição, mais normal para o teu cérebro ser imperfeito é uma coisa natural. Para eu naturalizar a minha imperfeição, eu preciso falar da minha imperfeição. Porque vira uma coisa comum. E aí eu quebro qualquer tipo de autopunição. Então isso pode ser assim um grande marco da melhora, quando eu me sinto livre para falar quem eu sou.
Sempre pense o seguinte: um adulto saudável, ele foi uma criança feliz. E uma das características da criança feliz é falar o que pensa. Uma criança feliz, ela expõe os seus medos. Uma criança feliz, ela pede ajuda. Uma criança feliz, ela pede desculpa. Mas uma criança feliz, ela sabe que ela pode ser aceita. Não há nada mais insuportável do que um psicólogo perfeito. Não há nada mais insuportável do que um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa perfeita. Porque pessoas perfeitas estão toda hora nos acusando das nossas imperfeições. E isso é muito tóxico. Então, quanto mais pessoas imperfeitas eu conviver, quanto mais pessoas imperfeitas aceitarem que são imperfeitas, quanto mais pessoas imperfeitas não exigir que eu seja perfeito, mais saudável eu vou me tornar. E é importante que o terapeuta mostre para seu paciente que ele é imperfeito, porque se o meu terapeuta que cuida de mim é imperfeito, então eu também posso ser imperfeito. Então, se um terapeuta imperfeito, ele pode fazer grandes intervenções, porque ele não precisa acertar sempre. Eu posso cometer vários erros, porque eu sou humano, porque eu sou falho, eu posso pedir desculpas. E ele também pode me perdoar por eu ser falho, porque se eu perdoo por ele ser falho, se ele tem compaixão porque eu sou falho, a gente pode estender essa relação de erros para o mundo lá fora. E ele começa a se envolver com pessoas que também vão aceitar a imperfeição dele. Sinto mais segura por falar, aprendi na terapia com você. Verdade, meus pais. Então, aceitar a imperfeição é o marco da sanidade mental. Porque aceitar a imperfeição não é ficar repetindo o erro, mas é aceitar que existem alguns erros que eu não vou conseguir melhorar. E eu vou ter que me perdoar. E eu vou ter que aceitar. Todo mundo aqui possui algumas características disfuncionais que não vão conseguir extinguir ao longo da sua vida. E a gente vai ter que aceitar isso. E vão ter características disfuncionais que a gente vai conseguir minimizar. E vai ter características disfuncionais que a gente vai conseguir se libertar. Mas sempre vai ter características que eu não vou conseguir me livrar, porque ela já está muito enraizada dentro de mim. Ah, mas fulaninho não tem isso, fulaninho não tem isso, mas o outro também tem coisas que você não tem. Não dá para se comparar. O que eu posso fazer é me tornar amanhã um cara melhor que eu fui hoje. É o máximo que eu posso fazer. E tentar ser feliz e tentar experimentar a felicidade, né? Porque ninguém é feliz o tempo todo. Tentar experimentar a satisfação de ser quem você é. Não tente um corpo perfeito, porque o preço do corpo perfeito é muito caro. Não tente ser o melhor sempre, porque ser o melhor paga um preço muito caro. Então tente arrumar um esquema de vida que você possa experimentar satisfação, que você possa melhorar. Mas o mais importante de tudo é conviver com pessoas que vão te aceitar como você é. Que vão assim criticar o teu comportamento, mas não vão deixar de te amar pelos teus erros. E você vai poder errar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 vezes, porque você sabe que estar com aquela pessoa é um local seguro. E esse é o objetivo da terapia, fazer com que o paciente sinta-se num local seguro. E naquele local, ele pode ser quem ele quiser ser. Ele pode ser disfuncional, inadequado. Logicamente que tem que ter um limite para isso, mas que ele vai ter a convicção que ele nunca vai ser abandonado pelo terapeuta. Porque ninguém merece ser abandonado.